O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em tua casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fôssemos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não foste me visitar. Responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Festa de Cristo Rei. Quando estive lá nos Açores, uma alma piedosa, que também recebe mensagens e revelações, ela falou: durante a missa, Jesus falou: Eu sou o Rei, minha mãe é rainha, e vocês são meus filhos. Palavra bonita. Eu sou o Rei, minha mãe é rainha, vocês são meus filhos. A honra nossa, filhos de Deus, que é Rei, filhos de uma mãe, que é rainha. Esta é a festa de hoje, festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, com sua mãe, rainha do céu e da terra. Essa palavra rei, reino, é muito querida de Jesus. Ela aparece no Evangelho 162 vezes. Quer dizer, Jesus quer insistir nessa palavra. Vocês são filhos de um rei, filhos de uma rainha. Vocês são destinados para um reino lá em cima. Rezem, venha a nós o vosso reino. Mas o reino de Jesus é bem diferente. Nós temos na história universal muita coisa bonita. Nós temos os literatos, nós temos os poetas, nós temos os cientistas, nós temos tanta coisa bonita, tanta obra-prima. Mas repararam no Evangelho de hoje? Todas as nações estarão diante de Deus, toda a história universal estará lá. E Jesus vai julgar o quê? As obras de arte,
a literatura, a poesia, a ciência, nada disso. Uma única coisa: como é que você tratou o meu irmão? Então veja como Deus é simples. Não vai falar de literatura, não vai falar de poesia, não vai falar da ciência humana. Como é que você tratou o meu irmão? Então, Deus é simples, mas Ele usa essa palavra reino para dizer para nós que não é pouca coisa aquilo que nós vamos receber como herança, o reino de Deus. Nós temos também aqui na terra o reino. Temos a fantasia de um reino. Temos a fantasia dos reis e das rainhas. Quando a gente fala de rei, reina, princesa, sempre vem uma fantasia, um sonho na cabeça da gente. Jesus sabe disso. Por isso, usou de psicologia, usando a palavra reino, para a gente sonhar, mas com o reino de Deus, não com o reino da terra. O reino da terra é uma frustração, apesar do sonho, da nostalgia que a gente tem. Na Inglaterra, nós temos um palácio de Windsor, tem 800 anos. Por lá, já passaram mais de 40 reis. E todo ano, 3 milhões de turistas vão visitar aquele palácio. Curiosidade, Palácio dos Reis da Inglaterra. Então, querem ver tudo que existe no palácio, como é que vivem os reis. Nossa curiosidade, sonho, sonhar com o reino, sonhar com a fantasia das rainhas, mas é tudo ilusão. Quando existe o casamento das princesas, muitos turistas vão à Inglaterra para ver a princesa de perto. Às vezes passam a noite toda, só para ver de perto aquela carruagem dos príncipes. Então veja a nossa fantasia. Jesus sabe disso, por isso ele usa a palavra rei, reino, para a gente fantasiar, ou melhor, para a gente desejar aquele outro reino. Mas esse reino da terra, nós sabemos, é uma perfeita ilusão, uma perfeita frustração, mesmo para aqueles que estão lá dentro. Os que estão de fora olham para o palácio encantados, mas os que estão lá dentro não olham, eles olham para a rua, encantados com a rua. A princesa Ana da Inglaterra, quando tinha 10 anos, costumava brincar no palácio, aqueles corredores imensos. Brincava de que jeito? Pegava um cabo de vassoura, saía correndo pelos corredores, meu reino por um cavalo, meu reino por um cavalo, brincando como as nossas crianças. Só ver quando junta a criançada aqui, cada um tem um cabo de vassoura na mão, para quê? Correr de lá para cá, no seu cavalo. E a princesa Ana da Inglaterra, no palácio, mesma coisa, correndo com um cabo de vassoura lá, meu reino por um cavalo. Quer dizer, as últimas palavras do rei Ricardo III na batalha, meu reino por um cavalo. Princesa brincando com qualquer criança, olhando para fora, não está num brinquedo de luxo, não está num cavalo bonito, está num cabo de vassoura. A frustração dos reis, das princesas. Rei de Nápoles, Renato d'Anjou, era rei e também nas horas vagas costumava pintar. Ele estava pintando um marreco. De repente veio uma notícia, o rei, invadiram seu reino. Ele parou de pintar, deixa para lá. Meu reino não vale um marreco. Continua pintando. Deixa meu reino para lá. Meu reino não vale um marreco. Veja a frustração daqueles que são reis, que estão no palácio. Imperador Carlos V está visitando uma cidade. É dia de carnaval, lá na Alemanha. De repente um rei momo vê o rei e grita para ele, imperador, rei, eu também sou rei. O rei momo do carnaval. O rei Carlos V para e fala, meu irmão, a vida toda fui rei e imperador, não vale a pena. Coitado do rei momo, rei por 3 dias, eu também sou rei, o imperador, não vale a pena, isso é uma frustração. Resposta do imperador. Rainha Vitória da Inglaterra mandava no mundo todo, na Índia, na África, na Inglaterra, todo mundo, Commonwealth. Mas se vivia frustrada, ela dizia, futuro, eu não gosto dessa palavra, futuro.
Ela sabia que era o futuro dela. O futuro dela é a eternidade. E ela não sabia qual seria a sua eternidade. Não gosto dessa palavra, não gosto dessa palavra futuro. O futuro é o reino de Deus. Se a gente tem fé, futuro é a eternidade, futuro é a felicidade. Ela não gosta dessa palavra. Então vejam a frustração de quem está no palácio. Rei Ciro, da Pérsia, mandou gravar no seu túmulo o nome dos 30 reinos que ele tinha. Um rei poderoso, mandava no mundo todo 30 reinos. Então escreveu o nome dos 30 reinos em cima do seu túmulo. Veja a frustração. Um rei não leva os seus reinos lá para cima. O último lugar onde estão os seus reinos é em cima do túmulo, o nome dos seus reinos. Veja que frustração. Esses são os reis da terra. Napoleão Bonaparte, depois que ficou imperador, convidou a sua mãe e todos os seus irmãos para o palácio. Deu um reino para cada um e a mãe vivia lá no palácio. Mas a mãe vivia chorando no palácio, com saudades da ilha de Córcega, onde ela morava. Coitada da mãe de Napoleão, vivia a vida toda numa ilha. Agora Napoleão chama para morar em Paris, morar num palácio. E Napoleão dizia, dei um palácio para minha mãe. Ela vive pelos cantos chorando de saudade da sua ilha lá na Córcega. Então vejam a frustração daqueles que estão no palácio. Não é esse o reino de Deus. O reino de Deus é bem diferente. Reino de Deus e não reino daqui da terra. Mas nós temos também outros retratos um pouco melhores de reis e de príncipes. Gandhi lá na Índia, ele dizia, o meu ideal é servir o meu povo. Meu ideal é ser servo do meu povo, criado do meu povo. A resposta que ele dá para Jesus, do Evangelho de hoje. O irmão, ele pensava no irmão, Gandhi, por isso foi morto, um mártir lá da Índia, na Pérsia, 3.000 anos antes de Cristo. O rei Asoka mandou gravar no seu túmulo uma inscrição. Plantei árvores para dar sombra, cavei poços para dar água. Olha que epitáfio diferente. Um grava no seu túmulo 30 nomes dos seus reinos, e esse não. Eu cavei poços para dar água para o meu povo, plantei árvores para dar sombra para o meu povo. Resposta para o Evangelho. Cuidado, irmão. O irmão é o importante. Lá no Peru, os índios têm uma lei. Quando um rouba, quando um roubo é ladrão, quando um pobre rouba, o chefe da aldeia vai para a cadeia. A lei dos índios, quando um pobre rouba, o rei, o chefe da tribo, vai para a cadeia. Isso é resposta a Jesus no Evangelho. Eles pensam no pobre, pensam naqueles que não têm nada, pensam naqueles destituídos da vida. Esse que merece atenção. Se ele rouba, está passando fome. Se ele rouba, é porque o chefe não está cuidando dele. O chefe que vai para a cadeia. Lei dos índios. Se a gente aplicasse essa lei entre os civilizados, seria uma revolução. Não? Então vejam, estes os quadros, estes os retratos dos reis da terra, da frustração daqueles que sabem servir o seu povo. Imperador Carlos V mandava também no mundo, dizia, o sol não se põe no seu reino. Ele costumava rezar o rosário todo dia. Imperador Carlos V, esse que falou para o palhaço, não vale a pena ser rei, não vale a pena ser rei, a não ser que você tenha um rosário na mão. Ele rezava todo dia o rosário. Imperador Carlos V, quando ele faleceu, no leito de morte, ele deu de presente o rosário para o seu filho Filipe II. Reze o rosário, assim você vai ser um bom rei, um bom imperador. E quando Filipe II faleceu, chamou o neto de Carlos V. Olha, eu recebi esse rosário do meu pai. Se você quiser ser um bom príncipe, um bom rei, reze todo dia para ter paz e para governar bem o seu povo. Olha que herança maravilhosa, né?
Esses são os reis que de fato merecem o nome de rei. Os reis, reinos da terra e o reino lá de cima, o reino que Deus promete para nós é bem diferente. Como é que será que vai ser esse reino? São Tomás de Aquino, os grandes doutores da igreja, nos dá a resposta. São Tomás de Aquino, falando do paraíso, ele diz o seguinte: no paraíso, todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos vão ser realizados. É a descrição que São Tomás fala do paraíso. São Tomás, doutor da igreja, todos os nossos sonhos, pode reunir todos os sonhos da humanidade, todos os nossos sonhos vão ser realizados. Resposta de São Tomás de Aquino, descrevendo o paraíso. Santa Matilde também descreve o paraíso. Ela teve uma visão, ela viu uma alma entrando no paraíso. De que jeito? Entra com uma rainha. Ela fala, as almas no céu são recebidas com uma rainha. Os anjos desfilados, lado a lado, cantando e tocando. E a alma é levada pelo anjo da guarda até o trono de Deus. Entra como uma rainha. Todas as almas, reino de Deus, que é bem diferente. E lá o paraíso, como é que vai ser o paraíso? São Tomás já dá a resposta, é o sonho de Deus. Deus teve um grande sonho. Que sonho? A nossa felicidade, não uma felicidade qualquer, uma felicidade eterna, a vida futura, esse futuro que magoava a rainha da Inglaterra. Não gosto do futuro, detesto essa palavra, não gosto de falar essa palavra. Esse é o nosso futuro, o sonho de Deus. Então não precisa sonhar. São Tomás de Aquino fala que os nossos sonhos serão realizados, mas não somos nós que estamos sonhando, é o sonho de Deus. Eternamente Deus está sonhando, eternamente Deus teve um projeto, o reino de Deus, sonhar para nós. Nós estamos no sonho de Deus, então não precisa sonhar, deixa Deus sonhar para nós. Esta é a festa de Jesus, Cristo, Rei do Universo. Vamos esquecer os reinos da terra, vamos esquecer os sonhos da terra, vamos nos lembrar do sonho de Deus, o sonho que Deus está sonhando para nós. Deixa isso no lugar de Deus. Esqueça o seu sonho. Deixa Deus sonhar para nós. Amém.